Muito bem, galerinha. Aula de revisão de língua portuguesa para a prova do IFRN, para você conseguir ingressar na melhor escola de ensino médio do estado do Rio Grande do Norte e ainda sair de lá com um curso técnico, beleza? Então aqui a gente vai respondendo algumas questões da banca FUNCERN e a partir dessas resoluções vocês vão anotando aí o que é necessário. Então eu vou apresentar para vocês como é fácil, a partir de estratégias, responder as questões de português, beleza? Bora lá, sem mais delongas. Você vai se deparar com alguns textos, né? Aqui eu priorizei o texto 1, tá certo? Mas você vai se deparar e se você observar, você vai ver aí texto grande, né? Às vezes aparece um texto grande. Então eu tô vendo aqui texto gigante de 13 parágrafos. Então você já vai se assustar, mas não se assuste, tá? O que você faz? Você já vai lá para a questão 1. E a questão 1 diz o seguinte: no texto há um predomínio do tipo. Então vamos lembrar, né? A FUNCERN ela sempre gosta de trabalhar quais os tipos textuais, né? Ela vai sempre trabalhar com esses tipos aqui. Principal: argumentativo, expositivo, ok? E o descritivo. São esses aqui que ela vai sempre trabalhar. Tipos textuais. Sim, o narrativo, né? Narrativo quando vai cair ali na charge, na tirinha, tudo bem? Então, olhando aqui, ó, tá falando predomínio do tipo. Eu quero saber qual tipo. O que eu faço? Eu vou ter que ler o texto todo? Não. O que a gente faz agora? A gente olha para as questões, para as alternativas e vê. Alternativa A diz o seguinte: explicativo. Alternativa B, explicativo. Alternativa C, argumentativo. Alternativa D, argumentativo. Ora, eu sei que quando o enunciado da alternativa fala explicativo, né? Explicativo aqui, eu estou falando de texto expositivo, ok? E quando a banca fala aqui nas alternativas de argumentativo, já sei que é o texto argumentativo. Como é que eu faço para desenrolar e já para eliminar pelo menos duas alternativas? Eu vou lá para o início do texto. E olha como é que o texto é estruturado. Você vê um título, você vê o nome do autor aqui e logo abaixo do nome do autor você já vê o texto, tá? Quando isso acontecer, perceba que esse título fala superioridade do setor público na área educacional. Então, aqui traz um tema, tá certo? É um título que aborda um tema, um assunto. Então, eu já sei, por essa estrutura que eu acabei de falar, que aqui é um texto argumentativo. Tá certo? Se eu já sei que é um texto argumentativo, então eu já vou lá na questão 1 e já vou eliminar a A, eliminar a B, ficando com a C ou com a D. Eu já sei que é argumentativo. Lembrando que algumas características do texto argumentativo é o seguinte: tese, ok? Tese, modalização, nunca se esqueçam disso, tese, modalização e defesa, né? Defesa de quem? Defesa dessa tese. Então, olhando aqui, fala o seguinte: argumentativo em que se desenvolve o movimento de refutação de uma tese anterior, argumentativo em que se desenvolve o movimento de uma ratificação de uma tese anterior. A diferença da C para D está aqui, ó, refutação e ratificação. Qual é a diferença de refutação para ratificação? A partir daí a gente já consegue eliminar. Refutação, você vai pensar naquilo que ele vai ser contrário. Ok? Contrário. Ratificação, ele vai ser a favor. Então, retificação, contrário. Ratificação, a favor. Quando a gente está trabalhando um texto argumentativo, né, eu sei que se ele está defendendo a tese, ele defende a tese, então a tese, ele vai, a tese dele, né, fala o seguinte: em que se desenvolve um movimento de refutação de uma tese anterior. Essa tese anterior não é do autor, ok? Agora, ratificação de uma tese anterior, o que acontece? Quando eu tenho um texto argumentativo, ele sempre vai refutar
refutar uma tese anterior. Ok? Eu tendo isso como base, eu sei que a minha alternativa é a alternativa C. Tá? Alternativa C. Deixa eu apresentar mais um detalhezinho que isso vai nos ajudar a elucidar outras questões. Se eu sei, ó, título, preste atenção, título, aqui a assinatura e o texto é um texto argumentativo. Qual é o gênero? Qual é o gênero? O gênero é um artigo de opinião. Ok? Eu já sei que é um artigo de opinião, porque o artigo de opinião ele é sempre assinado. Qual é um gênero semelhante ao artigo de opinião que a gente pode entender, pode cair uma questão dessa? É o editorial. Ok? Só que o editorial ele não tem assinatura do autor. Beleza? Questão 2, vamos lá. Ao concluir o texto, o autor é categórico, modaliza, é categórico, modaliza. Como a gente viu aqui, ó, modalização, se é um texto argumentativo, então eu já elimino a A e já elimino a alternativa C. Então modaliza, modaliza. Olha só como é que é fácil a gente responder as questões. Então modaliza o discurso ao se referir à necessidade de parceria entre o público e o privado na educação. Modaliza o discurso ao se referir ao caráter nocivo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, nocivo, na privatização em países com sistema educacional deficitário. Professor, ainda a gente não leu o texto. Pois é, eu digo a você que ler o texto é a última coisa que você faz. Então, de cara, não lê o texto, vai para as alternativas. Vamos dar uma olhadinha no título. Lembrando que o título ele é o resumo do texto. Então, o que diz o título? Vamos analisar o título. A partir disso, a gente já consegue responder a questão 2. A superioridade do setor público na área educacional. Então, fala de superioridade. Quer dizer que o setor público, né, ele é superior ao setor privado. A superioridade do setor público na área educacional. Então, ele é maior do que o privado, segundo aqui o autor, tá? Só que perceba que ele não descredibiliza o privado. Ele não está dizendo que o privado não deve existir. Só está dizendo que o público é maior, é superior, tá? Vamos ver se a gente consegue responder a partir desse título. Então vamos lá. Modaliza o discurso ao se referir às necessidades de parceria entre o público e o privado na educação. E modaliza o discurso ao se referir ao caráter nocivo. O que é nocivo? Algo ruim, algo que traz... Né? Você pega lá um remédio nocivo, um produto nocivo, é um produto que pode matar alguém. Então isso aqui é bem exagerado. Então toda vez que a banca trouxer uma questão que tem uma palavra muito exagerada, você já pode eliminar. Tá? Fica nessa dica para você. Então fica a alternativa B. Modaliza o discurso ao se referir à necessidade de parceria entre o público e o privado na educação. Ok? Questão 2. Sobre a progressão do tema. É correto afirmar. Parágrafo 9, desenvolvida a ideia que se contrapõe ao que é abordado. Professor, agora eu preciso ler o texto. Não, não precisa. O que você vai fazer? Você vai ler os parágrafos que estão marcados aqui, ó. Tá certo? Perceba que 2 e 8 fala aqui, 2 e 8 está aqui, ok? Então essas duas alternativas, 2 e 8. Parágrafo 7. Alternativa B, perdão. Fala do parágrafo 7. Alternativa B, parágrafo 12. O que a gente faz quando a gente encontra uma questão dessa? A gente vai naquilo que tem uma dualidade. O que é a dualidade? Tem as duas coisas aqui, ó. Então, 2 e 8, 2 e 8. Então, a gente vai para A e para C. Se não for, a gente vai para B e D, mas A e C é a nossa prioridade. Lembrando que você também está correndo contra o tempo. Então, vamos lá no parágrafo 9, desenvolver uma ideia que se contrapõe ao que é abordado no parágrafo 2 e 8. Então, 9, perceba que aqui está falando que o 9, ele é diferente do 2 e 8. Lembrando que quando a gente vai ler no parágrafo, a gente começa a ler, né, estrategicamente, o primeiro período. Professor, o que é período? Lembra, período vai finalizar em ponto final, exclamação ou interrogação, beleza? Então, vamos lá, 9, contrapõe. Então, vamos lá, o que diz o parágrafo 9, diz o seguinte: situação similar ocorre na educação básica. Similar é sinônimo, é semelhante, tá? O que diz no 2 e 8? O 8 tá aqui, ó. Essas estimativas estão de acordo com outras feitas ao longo das últimas décadas, algumas delas publicadas no jornal da USP. Essas estimativas. Então, tô falando de alguma estimativa que foi mencionada aqui. Vamos lá no 2.
Vejamos o caso do ensino superior. Opa, aqui está falando de ensino superior. Quanto ao aspecto apenas financeiro ou econômico, é fácil verificar a superioridade do ensino público. Então está dizendo que o aspecto financeiro ou econômico, né, só por esse aspecto já mostra que o ensino superior tem superioridade, né? Ou seja, é maior do que o ensino privado. Aí o 8, essas estimativas estão de acordo com outras feitas ao longo das últimas décadas, algumas delas publicadas no jornal da USP. USP, você sabe que é a universidade lá de São Paulo, né? Então aqui também de ensino superior. Aí a 9, situação similar ocorre na educação básica. Então perceba que o parágrafo 2 e 8 estão falando aí de um ensino superior. Já o parágrafo 9 está falando do ensino da educação básica. Tá? Mas aqui fala de situação similar. Então, se é similar, aqui está falando que contrapõe, então não é a alternativa A. Vamos olhar a alternativa C? Do parágrafo 2 a 8 é abordado um aspecto do tema. Beleza. Há uma mudança de foco no parágrafo 9. Ora, a gente já percebeu que aqui no 2 e 8, aqui está falando da educação superior, certo? Os aspectos, né? Aí no 8, essas estimativas, que provavelmente vai estar no capítulo 7, mas não precisa ler, se a gente já sabe que está falando sobre educação superior. Essas estimativas são de acordo com outras feitas ao longo das décadas, algumas publicadas no jornal da USP, beleza, aqui também está falando superior. Aí a 9, essa situação similar ocorre na educação básica, uma mudança de foco. Sai do nível superior, vai para o nível básico agora, educação básica. Ok? Então, perceba que a alternativa C está correta. O parágrafo 2 e 8 do parágrafo 2 ao 8 é abordado um dos aspectos do tema, sim, sobre educação superior. Uma mudança de foco, que foco agora vai para educação básica. Parágrafo 9, alternativa C. Questão 4. Apresenta o propósito comunicativo semelhante ao do texto desta prova, o gênero textual. Aí você tem editorial, notícia, artigo informativo ou relatório técnico. Eu já disse para vocês qual é a estrutura que eu apresentei. Vamos lá. Você tem o título, logo abaixo do título você tem a assinatura do camarada lá que vai fazer o texto e logo abaixo você tem o texto. Isso aqui é caracterizado com texto argumentativo do gênero artigo de opinião, ok? Uma opinião. Aí fala assim, ó, propósito comunicativo semelhante. Semelhante, já vou dar para você aqui o gabarito. A alternativa A. Por que é editorial? Lembra? O editorial ali tem o título e abaixo do título já tem o texto. A diferença é que no artigo de opinião você tem a assinatura e no editorial você não tem. Então aqui também é um texto argumentativo. Ok? Editorial. Então toda vez você tem um artigo de opinião, ele é aí semelhante ao editorial. Ok? Fica essa dica. As questões 5 e 6 se referem ao trecho produzido. Beleza. Quando a gente pegar um trecho assim, não leia o trecho. Não caia nesse erro. Leia, só preste atenção nas palavras que estão aí destacadas. Estão cujas e corolário. Questão 5, a palavra cujas nesse contexto linguístico. Vamos lá. Essa palavra cuja, cujo, cujas, cujos, é frequente nas provas da FUNCERN, então vamos entender. Essa palavra cujo, ele é um pronome relativo, ok? Ele é variável, ele também tem ideia de posse e não é acompanhado por artigo, ok? Entendendo isso, vamos lá. Cujas, é pronome possessivo? Não. É pronome possessivo? Não. É pronome relativo invariável? É relativo? É. É invariável? Se você for olhar aqui, ó. Não, não é. Então, por eliminação, eu sei que é a alternativa D. É um pronome relativo, variável, estabelece relação de posse e exerce função sintática de adjunto adnominal, ok? Então, preste atenção nessa palavrinha
cujo. Depois, se quiser pausar o vídeo aí, tirar um print ou anotar, é importante, tá bom? Questão... Não, essa aqui já foi, né? Questão 7. Não, perdão, isso aqui é a questão 6. O texto é o mesmo. O uso da palavra corolário remete a... Professor, eu não sei o que significa corolário, nem eu. Sinceramente, faz tempo que eu nunca tinha visto essa palavra, corolário. Mas vamos lá. Isso aqui é uma significação de palavra, né? O assunto aí. Então, imagine que você é um dicionário, a banca acha que você é um dicionário, você tem que saber o significado dessa palavra dentro do contexto. Então, existem 3 possibilidades para você acertar uma questão dessa. A primeira é você saber o que significa a palavra. A segunda é você olhar o contexto. E a terceira é você ir para uma lógica. Lógica de aspectos positivos ou negativos, tá? Então, professor, eu não sei o que significa. Beleza, vamos para o contexto. Como é que a gente faz o contexto? Vamos ler. A partir do início ali, né? Como regra, embora possa haver exceções, o setor público oferece um atendimento aos estudantes melhor do que oferecido no setor privado, cujas instituições têm o mesmo orçamento por pessoa matrícula. Estão falando que o instituto, né, o setor público é melhor. Beleza. Como corolário dessa constatação, que constatação? Que foi falado aqui em cima, que o setor público é melhor. Com a mesma quantidade de recursos por aluno, o setor público obtém melhor desempenho que o setor privado, tanto no ensino superior como na educação básica. Então, como corolário. Professor, ainda não consegui entender o contexto. Beleza, vamos para a segunda lógica, para a segunda etapa, que é a lógica. Vamos lá, alternativa A. Há um fato que se opõe. Essa palavra opõe tem uma ideia negativa. Beleza. Há uma situação que exclui. Opa, professor, também ideia negativa. Há um fato que se sobrepõe. Sobrepõe, então está minimizando o outro. Ideia negativa. Uma situação que é decorrente. Professor, decorrente de outra, né? Uma faz parte da outra, isso é negativo? Não, isso é positivo. Então, pela lógica, a alternativa D, e de fato é a D mesmo, tá certo? Então, acompanhe essa lógica quando se aparecer na tua prova aí uma palavra que você não saiba, vai por essas 3 etapas que vai dar certo. Então, a questão 7 diz o seguinte, trechozinho, né? Como eu já ensinei vocês, não lê, olha só as palavras que estão em destaque. Diz o seguinte, sobre as palavras, entretanto, como caso e portanto, nesse trecho, é correto afirmar. Então, vamos lá, entretanto, interliga, beleza. Então, aqui está falando das conjunções, se elas estão interligando períodos, né, ou orações. Então, aqui está primeiro a letra A, orações, a letra B, períodos, a letra C, períodos, a letra D, períodos. Só uma é oração. Como é que a gente sabe que se está ligando períodos e orações? Preste atenção, ó, eu tenho um ponto final aqui e logo em seguida eu tenho esse entretanto. Então quer dizer que esse entretanto, ele está interligando o quê? Período. Eu não estou finalizando o período aqui começando o outro, então ele está ligando. Se está ligando, eu já posso eliminar a alternativa A, porque interliga orações e não. Então interliga período, período, período. Beleza. Olha só como é que a gente consegue responder facilmente. A gente vê uma alternativa gigante assim, professor, nossa, que alternativa gigante, né? Confunde mais a cabeça, mas preste atenção nas estratégias. Você que é um bom aluno, que já estudou o ano todinho, já está nessa reta final, você sabe que, entretanto, ele estabelece uma relação de oposição. Ok? Oposição, contraposição, também pode chamar de contraposição. Ok? Então, entendendo isso, vamos lá. Entretanto, ele interliga período e estabelece relação de contraposição. Opa, tá aqui. Vamos ler a C. Entretanto, interliga período, beleza, estabelece relação de conclusão. Não, conclusão não. Entretanto, interliga período, estabelece relação de conclusão também não. Professor, caramba, achei a alternativa B. E é isso aí, alternativa B. Professor, nem precisei ler o resto. Para que ler o resto? Estrategicamente você já encontra a alternativa, ó. Contraposição. Tá? Preste atenção nas estratégias que você vai conseguir. Tá certo? Vamos lá. Questão 8. Diz o seguinte, a palavra que está empregada em função de conjunção. Vamos lembrar dos macetes que eu já passei para alguns dos meus alunos, né? Quem já teve aula comigo sabe desses macetes. O primeiro macete é o Prozac, ok? O segundo macete é o Si-Ossi. Professor, o que é isso? Prozac, Si-Ossi. São os mnemônicos para... O que é prosa?
pronome relativo. Esse pronome relativo introduz oração subordinada, adjetiva. E esse que, professor? Esse que é o macete que você vai usar. Você vai substituir o que por qual? Quando você fizer essa substituição, você vai encontrar um pronome relativo que introduz oração subordinada adjetiva. E o se-se, professor? Se-se é conjunção integrante que introduz uma oração subordinada substantiva e você vai substituir por isso. Então aqui é qual e aqui é isso. Como assim? Então toda vez que você tiver um que e vai aparecer esse que na tua prova, você vai fazer uma substituição desse que por qual ou por isso. E faz assim, ó, vou ensinar. Quando você substituir o que por qual e fizer sentido, então você já sabe que você vai ter uma oração subordinada adjetiva, ok? E esse que vai ser um pronome relativo. Quando você substituir por isso, você vai ter uma conjunção integrante, o que vai ser uma conjunção integrante, que vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então aqui está falando o seguinte, a palavra que está empregada como função de conjunção. Conjunção, eu tenho que substituí-la por qual ou por isso? Obviamente que é por isso. Por que eu fiz isso? Você vai entender. A alternativa A diz o seguinte, vale observar que, deixa eu pegar outra cor aqui para destacar, vale observar que, esse que eu posso substituir por qual ou por isso? Vale observar qual esses valores, professor, não fez muito sentido, tá? Vamos substituir então, substituir por isso, vale observar isso. Ah, mas por que, professor, tem aquele risco? O que você vai fazer? Você vai riscar o resto que tem. Está na frente do que você risca. Então, vale observar isso. Opa, fez sentido, professor. Se fez sentido, eu sei que esse que está dentro do se-se. Ok? Então, ele é uma conjunção. Eu já posso marcar o meu gabarito. Mas, vamos dar uma olhadinha nas outras. No caso de algumas unidades, que. No caso de algumas unidades, as quais. Beleza? As unidades específicas, que. Ou seja, as quais. Algumas unidades, que. Algumas unidades, as quais. Então, todas A, B, C e D, você consegue encaixar o qual, diferentemente da A, que você consegue encaixar o isso. Então, por isso é conjunção. Fechou? 9. 9 está falando aqui, pelo que eu estou vendo as palavras destacadas, aqui vai falar de crase, né? Aqui não tem, mas ali tem. Primeira coisa, você sabe que isso aqui é um pronome. Pronome demonstrativo. Repare muito na caligrafia porque eu estou acelerando aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Você pode colocar aí, alterar a configuração também do vídeo para aumentar a velocidade aí, não tem problema não, tá? Mas preste atenção. Então eu já sei que esse A com crase aqui é pronome demonstrativo. Deixa eu mostrar para o professor de novo, olha o tamanho das alternativas, não se preocupa não. Dê uma olhadinha aqui embaixo, no finalzinho, ó. Pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome indefinido. Ora, se eu já sei que aquelas é pronome demonstrativo, eu já posso eliminar o que não é pronome demonstrativo, ó. Pronome indefinido, já elimino a B da minha vida. E a letra D, ó, pronome indefinido, também já posso eliminar da minha vida, ok? Então o que a gente faz? Vamos olhar aqui agora essa alternativa, essa palavra destacada, esse A. Se o A não tem crase, então provavelmente, ou vai ser uma preposição, né, se ele não tem crase, ou ele vai ser uma preposição, ou ele vai ser um artigo, ok? Para ser um artigo tem que estar acompanhando um substantivo feminino no singular, ok? Olhando aqui, estudantes, primeiro que não é feminino, é masculino, e segundo que está no plural. Então esse A é uma preposição. Beleza, então vamos lá. Alternativa A, em um não ocorre crase, uma vez que a transitividade do verbo oferecer é somente, cuidado com essas palavrinhas, somente, tão somente, exclusivamente. É somente direta. Será? Oferece. Vamos olhar a transitividade? Pensa assim comigo, ó. Oferecer. Quem oferece? Oferece algo a
alguém. Então perceba que ele não tem somente uma transitividade direta, ele tem uma indireta também. Professor, me recorde o que é transitividade. Transitividade é quando o verbo ele precisa de um complemento, e se esse complemento vai ser direto ou indireto. Quando seria um complemento direto, perdão, um complemento direto, é que não tem preposição. Se for um complemento indireto, ou seja, o objeto indireto, ele vai ter preposição. Você vai lembrar do DECA. Professor, o que é DECA? Meu aluno sabe o que é DECA. Tá? Então, se você é meu aluno e está assistindo, você sabe. Se não, você vai aprender agora. DECA são as preposições de, em, com e a preposição a. Então, por exemplo, vou pegar esse verbo aqui, João. Quem é meu aluno também sabe por que eu uso João. João ofereceu seu carro a Marcos. Perceba que eu tenho dois complementos. Ofereceu. Ofereceu o quê? Seu carro. A quem? A Marcos. Olha o A aparecendo aqui, ó. Beleza? Então, voltando aqui. A só está falando que é somente direta, eu já sei que não é. Então, por eliminação, a alternativa C. Ok? Precisa entender? Não, eu sei que é a alternativa C. Bora para a próxima. Questão 10. Leia o trecho abaixo. Um dos argumentos frequentes usados para justificar as privatizações. As aspas foram empregadas para. Onde é que está? Onde é que deve estar lá no texto? Né? Deixa eu ver aqui. As aspas foram empregadas para. Um dos argumentos frequentes utilizados para justificar as privatizações. Aqui é, né? Não colocou aspas aqui porque já tem aspas aqui para não causar confusão, mas isso aqui é um trecho do texto lá. As aspas foram usadas para assinalar palavras de uso conotativo. Argumentos é um termo conotativo? Não. Delimitar trecho de citação. Isso aqui é uma citação? Alguém está falando? Não também. Desqualificar a visão corrente ou sinalizar para palavra de uso popular. Argumentos é uso popular? Não. Eliminação, eu sei que a alternativa C. Desqualificar uma visão corrente. Está desqualificando, né? Um dos argumentos frequentemente utilizados para justificar as privatizações. Então, imagina uma pessoa falando, ela com o dedinho assim, né? Os argumentos. Então, as aspas aí foram usadas no intuito de desqualificar uma visão corrente. As aspas podem ser usadas para um uso conotativo. Se for uma linguagem, o texto é uma linguagem formal, você vai colocar uma palavra informal, você pode usar aspas. Citação é alguém que está falando, então você vai colocar essa fala lá dentro, você vai usar aspas. Beleza? Questão 11. Pessoal, eu estou correndo assim para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então eu estou, como é um vídeo de revisão, eu estou abordando realmente aquilo que é necessário, as estratégias. Não vou dar aula teórica sobre os assuntos. Né? Pressupõe-se de que vocês já sabem tudo que eu estou falando aqui, então é apenas uma revisão para relembrar. Questão 11, fica pulando aqui. Além da questão meramente financeira, há muitos pontos positivos a favor do ensino público em comparação com o ensino privado. É correto afirmar que esse período é simples, é composto, é composto. Qual a diferença de período simples e composto? Simples só tem uma oração. E o composto, professor? O composto, ele tem mais de uma oração. Ok? Vamos ver, como é que a gente sabe a oração? Quanta quantidade de oração? Lembrando, quem é meu aluno sabe. Oração é igual a verbo. Então a quantidade de verbos vai me dizer a quantidade de orações. Além é verbo? Não, não. Questão meramente financeira? Não. Eu sei que é verbo. Muitos pontos positivos a favor do ensino público em comparação com o ensino privado. Professor, eu só encontrei um verbo. Se você encontrou um verbo, quer dizer que só tem uma oração. Ok? Olha aí a fórmula, né? A fórmula mágica aí. Um verbo, uma oração. Então, um período simples ou composto? É um período simples. Se é simples, eu já posso eliminar C, já posso eliminar D. Agora, esse verbo aqui, é constituído em torno de um verbo irregular, na forma impessoal, ou é construído em torno de um verbo regular e na forma impessoal? Os dois impessoal, eu sei que o verbo haver é impessoal, obviamente, nós sabemos. Agora, ele é regular ou irregular? Qual a diferença do regular para o irregular? O regular, o radical não muda, né? O radical não muda. E o regular, o radical ele muda. Por exemplo, regular, o verbo cantar, né? Eu canto, ele canta. Perceba que esse cante ele não muda. Agora o verbo haver sempre está mudando, né? Houve, há, haverá. Tá
Tá percebendo? Houvera. Então sempre está mudando a palavra. O A ele se altera bastante. A alternativa, então, A. Porque é um verbo irregular. O verbo haver, ele é irregular. Considerando o trecho abaixo, beleza. É possível analisar os custos por aluno dos vários cursos, beleza. De acordo com as orientações normativas, bababá, uso do pronome oblíquo. Onde é que está o pronome oblíquo aqui? Está aqui. Em vez de um pronome do caso reto. Primeira coisa, ó. Pronome oblíquo, ele cumpre função de complemento verbal, ok? E o pronome reto de sujeito. Primeira informação aí. Então vamos lá, o pronome, em vez de um pronome no caso reto nesse trecho, é devido à transitividade do verbo separar, que exige um complemento indireto. É devido à transitividade do verbo separar, que exige um complemento direto. É opcional? Não. Se eu sei que ali um exerce função de complemento e outro sujeito, então não é opcional, não é opcional. Agora, a gente pega aqui o verbo separa. Quem separa, separa algo. Percebe que não tem o deca. Se não tem o deca, eu sei que é direto. Se é direto, a alternativa B é devido à transitividade do verbo separar, que exige um complemento direto. Fácil, as estratégias são essas, você vai gabaritar e vai ingressar na melhor escola de ensino médio do estado do Rio Grande do Norte. E ainda sai lá com um curso técnico. Questão 13. Blá blá blá, beleza, tá a palavra despesas aqui. Então nesse trecho o substantivo despesas é substituído por, onde é que tem despesas? Tá aqui, ó, despesas. É substituído por um pronome relativo, um pronome relativo, um pronome relativo, um pronome relativo. Beleza, todas têm pronome relativo. Agora, função sintática de objeto direto, então, função sintática de objeto direto, função sintática de adjunto adverbial, função sintática de objeto indireto, ou função sintática de sujeito. Beleza. Ó, perceba que todas são diferentes, então não precisa ler o resto. Se eu encontrar a função sintática desse pronome relativo, eu já vou achar meu gabarito. Onde é que tá danado tá esse pronome relativo? Eu já falei que pronome relativo do prosa, lembra? Do prosa. Melhor dizendo, do Prozac, né? Então você vai substituir por qual? Onde é que tá? Com despesas feitas aqui, ó. Que perceba que eu posso substituí-lo por qual? Né? Despesas das quais, né? Vamos aqui concordar. Um segundo aspecto diz respeito às despesas que não devem ser incluídas. Professora, beleza, eu descobri o pronome relativo. Agora, como é que eu descubro a função sintática dele? Simples demais. Para descobrir a função sintática dele, é só olhar para o verbo que está na frente dele. Qual é o verbo que está na frente? Opa, qual é o verbo que está na frente dele? Qual é o verbo que está na frente dele? Está aqui, ó. Devem ser incluídas, certo? Devem ser incluídas. Então, eu vou fazer a análise sintática. Como é que eu faço a análise sintática? A primeira etapa da análise sintática, quando eu olho para o verbo, é perguntar para o verbo o que, ok, ou quem. Não sei se vocês estão escutando um sonzinho atrás. Se estiver escutando, não se preocupe, que meu celular tocando. Deixa ele tocando lá. O que ou quem? Quando eu fizer essa pergunta para o verbo, eu vou encontrar o sujeito. Então faço a primeira pergunta. Vamos ver? O que não devem ser incluídas? Professor, o que não devem ser incluídas? Eu vou responder que é despesas. Beleza. Então quer dizer que despesas é sujeito? Não, calma lá. O que não deve ser incluídas é despesas. Mas quem está substituindo despesas? É o pronome relativo. Então quer dizer que o pronome relativo que ele está exercendo o papel de sujeito. Beleza. Qual é a alternativa? A alternativa D, um pronome relativo que exerce função sintática de sujeito. Tá aqui, alternativa D, D de dado. Beleza? Vamos lá? Questão 14. E a 15 refere-se ao trecho produzido abaixo. Estou acelerando aqui para diminuir o tempo de vídeo. Beleza, vamos lá. Sobre a locução verbal. Onde está a locução verbal? Possa ver. Por exemplo, nesse trecho, considerando-se as orientações normativas da língua. Em português é correto afirmar aqui. O verbo auxiliar. Pessoal, quando eu tenho a locução verbal,
locução verbal. Quem é o verbo auxiliar, quem é o principal? Vamos lá. Aprenda aí com essa tabelinha. Maravilhosa aqui. Se eu fosse professor de geometria, eu estaria lascado, né? Então, essa tabelinha é o seguinte. Aqui você sempre vai ter o auxiliar. Tá certo? E aqui o principal. Nessa ordem, auxiliar e principal. Quem é auxiliar ali? Possa. Quem é o principal? Haver. Se eu perguntasse para vocês, quem é que manda, o auxiliar ou o principal? Não, quem manda é o principal. Beleza, então ele que vai ditar todas as regras. Show de bola. Vamos lá. O verbo auxiliar está no singular porque é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É aquele verbo que não tem sujeito. Ele vai ficar só na terceira pessoa. O posso é um verbo impessoal? Não, ele é um verbo pessoal, né? Eu posso, você pode, nós podemos muito. Então, ele não é impessoal. Não é a letra B. É opcional, nessa situação, flexionar o verbo principal ou auxiliar no plural? Lembrando, o verbo haver ele está na função de principal. Se ele está na função de principal, é ele que manda. Então, você já sabe que o verbo haver, ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele vai mandar também o auxiliar ficar, ok? Então, é uma situação... É opcional? De forma alguma. Letra C. O verbo auxiliar está no singular devido à impessoalidade do verbo principal. Olha que bonitinho. Claro, ele está no singular. Por quê? Porque o verbo principal é impessoal. Se é impessoal, ele vai mandar para o verbo auxiliar ficar também no singular. E a D a gente não precisa nem olhar. Alternativa C. Estrategicamente, lembrando. Questão 15, o verbo auxiliar na locução verbal presente nesse trecho está no modo. Quais são os modos que nós temos? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O indicativo ele indica sempre uma certeza. Pensa assim que dá certo. Subjuntivo, uma possibilidade. E o imperativo, uma ordem. Ok? Vamos lá. Está no modo subjuntivo, imperativo, imperativo ou subjuntivo? Bom, vamos ver se ele vai indicar possibilidade ou ordem, né? Porque indicativo ainda não apareceu aqui. Como regra geral, embora possa haver exceções, ó, embora possa haver exceções, é que indica o quê? Uma possibilidade. Então, elimina a B, elimina a C. Eu sei que ele está no subjuntivo. Agora, e isso é motivado pela presença da palavra embora ou isso é motivado pelo verbo principal empregado? O verbo subjuntivo, preste atenção, ele vai estar empregado assim, não é por causa do verbo principal, mas sim por causa dessa palavrinha aqui, ó, embora. Embora é uma conjunção concessiva que dá a ideia de possibilidade. Tá certo? Então, ele está no subjuntivo por causa do embora. Então, quando eu tiver uma oração adverbial, o verbo aí ele vai estar no subjuntivo. Alternativa A. 16. Vamos lá, então estamos terminando. A morte, nessa perspectiva, parece a Gulliver uma benção. Considerando a sintaxe do padrão português escrito e a pontuação, uma nova versão para o período, se a alteração de sentido é. Então, estou falando de pontuação. Então, eu tenho vírgula aqui, vírgula aqui. Pega esse macete aqui, ó, SVC. Pronto, vírgula, adjunto, adverbial. Como assim? Eu não posso separar. O que é S? S significa sujeito. É que eu estou falando como se eu estivesse falando somente para os meus alunos, mas eu tenho certeza que tem outros assistindo. Então, S é de sujeito, V de verbo e C de complemento. Então, eu não posso separar sujeito do verbo, nem o verbo do complemento por vírgula. Nessa ordem aqui, ó, tá bom? Por vírgula, não posso. Ou eu vou ter duas vírgulas ou nenhuma. Para ter duas, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Uma palavra, uma expressão, tá bom? Agora eu posso separar por vírgulas adjuntos adverbiais. Professor, como é que eu considero? Como é que eu encontro os adjuntos adverbiais? Pega outro macete. OQCP. Professor, o que é OQCP? Os meus alunos sabem, né? Onde, quando, como e por quê ou para quê. Faça essas perguntas para quem? Para o verbo. Se eu fizer essas perguntas e eu obtiver a resposta, essas respostas vão ser quem?
os adjuntos, adjuntos adverbiais. Fez essas perguntas para o verbo, eu encontro os adjuntos adverbiais. Onde, quando, como e por quê. Tá? Se eu der um exemplo bem rapidinho aqui, ó. João fez ontem uma prova na escola. Ok? Beleza. João fez a prova onde? Eu vou perguntar onde. Tem resposta? Professor, tem, na escola. Então a escola é adjunto adverbial. João fez a prova quando? Professor, ontem. Não teve resposta? Teve. Então é adjunto adverbial também. Tá? Isso é. Então vamos olhar, analisando aqui as vírgulas. Letra A. A Gulliver, a morte parece, nessa perspectiva, uma bênção. Então você tem vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. A morte parece. Quem parece? A morte. A morte é sujeito. Parece é verbo. Parece o quê? Uma benção. Professor, ó, está separando o verbo do complemento por vírgula. Mas perceba, está separando por duas vírgulas. Ou duas ou nenhuma. Então parece que a alternativa A é a correta. Calma lá, não se afobe. Vamos para as outras, rapidinho. Nessa perspectiva, a morte parece. Parece é verbo, a morte é sujeito. Professor, agora entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula apenas. Então a B está errada. C. A morte nessa perspectiva parece a Gulliver uma bênção. Parece a Gulliver uma bênção. Você tem aqui essa vírgula. A morte nessa perspectiva parece. A morte parece verbo. A morte sujeito. Entre o sujeito e o verbo você tem o quê? Uma vírgula. Pode? Não pode também. Nessa perspectiva a morte parece. A morte sujeito. Parece verbo, uma benção, vamos entender como complemento. Entre o verbo e o complemento eu só tenho uma vírgula, também está errado, alternativa A, ou seja, por esse macete aqui você consegue responder uma par de questões sobre pontuação, sobre vírgula. 17. No período existem, é claro, diversos tipos de crenças, como diferentes potenciais de dano. Vamos lá, alternativa A. O verbo existir encora-se no plural porque concorda com o sujeito. Vamos lá, deixa eu fazer outra tabelinha para vocês, isso aqui pode muito bem cair aí na prova de vocês. Preste atenção do verbo haver e o verbo existir. Verbo haver e o verbo existir. O verbo haver, primeiro, ele é impessoal, ok? O verbo haver, o que estiver na frente do verbo haver vai ser um objeto direto e o verbo haver ele é transitivo direto. Já o verbo existir, ele é pessoal, ou seja, o que é pessoal? Tem sujeito. O que estiver na frente dele vai ser esse sujeito, e ele é um verbo intransitivo. Agora você vai pegar essa tabelinha e vai aplicar aqui e vai conseguir responder. Vamos lá? Então vamos lá, o verbo existir encontra-se no plural, beleza? Por quê? Concorda com o sujeito diversos tipos de crença? Quem existem? Quem que está existindo? Diversos tipos de crença. Eu falei que o verbo existir, o que estiver na frente dele é o quê? Sujeito. Caramba, professor, já encontrei a resposta. Beleza, vamos olhar as outras para ver como é que está errado? O verbo existir encontra-se no plural porque concorda com o sujeito diferentes potenciais. Não, diferentes potenciais está aqui, mas eu perguntei, quem existem? Diversos tipos de crença. Então está errado. Está errado. A letra C. A expressão com diferentes potenciais é objeto indireto do verbo existir? Não, é sujeito. Diversos tipos de crença é... Não, diferentes potenciais, perdão. Com diferentes potenciais não é objeto indireto. Por que não é objeto indireto? Porque ele é um verbo intransitivo. Professor, o que é verbo intransitivo? Mesmo. Verbo intransitivo é quando não tem complemento. Complemento. E a letra D, a expressão diversos potenciais é objeto direto? Não é também, porque não tem complemento. Alternativa A. 18. Opa, você está destacado. No período, a palavra ser, de acordo com as classes gramaticais, é utilizado como? Está falando de classes gramaticais. Então vai ser o quê? Partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, conjunção integrante ou conjunção adverbial. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema aqui, ó. C. Ele pode ser ou um pronome, ou ele pode ser uma conjunção. Tá? Se ele for conjunção,
ele pode ser uma conjunção integrante. Como é que eu descubro se ele é uma conjunção integrante? Eu substituo por isso. Ou ele pode ser uma conjunção adverbial. Como é que eu descubro se ele é uma conjunção adverbial? Substituindo por caso. Ok? Pronome, ele pode ser um pronome apassivador. Ok? Apassivador. Ou ele pode ser um pronome de indeterminação do sujeito. Indeterminação do sujeito. Como é que eu descubro? Essas duas aqui. Aí tem uma outra regrinha, só que eu não vou passar essas duas regrinhas para vocês. Por quê? Porque vai demandar um pouquinho mais de tempo, e tempo que nós não temos agora, mas talvez no outro vídeo aí eu explico bem direitinho para você. Então quer dizer, professor, que não vai ser nem partícula, nem índice? Né? Se você é um menino ou uma menina inteligente, você já pegou que não vai ser nem A, nem AB. Percebe que esse C aqui eu posso substituí-lo por caso. Ó, caso alguém acredita, então eu sei que ele é uma conjunção adverbial, indicadora de condicionalidade. 19. Apareceu o que aqui de novo? A constatação de que as crenças que... Opa, professor, esse aqui eu posso substituir por qual? Tá? A presença claramente razoável na prova. A palavra em destaque substitui o substantivo. Quem é que está substituindo? É só perguntar. Como é que eu faço para descobrir? Pergunta para o verbo que está na frente. O que carregamos na vida? Professor, o que carregamos na vida? Opa, perdão. Foi sem querer. O que carregamos na vida? Professor, o que carregamos na vida são as crenças. Então, alternativa crença. Opa, peraí que tem função de objeto direto e função de sujeito, né? Mas a gente pode eliminar B e eliminar D. Como é que eu faço para saber se é sujeito ou objeto? Eu já ensinei vocês, olha para o verbo. Carregamos. Quem carregamos? Nós. Nós é sujeito. Carregamos o quê? Quem carrega, carrega algo. As crenças. Quem está substituindo crenças? Pronome relativo, então eu sei que é objeto direto. A alternativa C. Crenças exerce função de objeto direto. 20. A palavra que... rapaz, essa questão aqui está repetida. Acho que eu coloquei sem querer, vocês me perdoem. Está repetida, ó. Vale observar que. Tá? Então vamos pular. 21 são essa mais uma questão só. Considerando o trecho, quase metade das praias do mundo pode se desaparecer, babá, beleza. Vamos lá para o enunciado. Outra possibilidade de pontuação. Pontuação a gente vai lembrar do S, V, C, vírgula, adjunto, adverbial. Então, outra pontuação para esse trecho, considerando as relações, quase metade da praia do mundo pode desaparecer, vírgula, tem uma vírgula aqui, até o final do século, sem nenhuma ação, beleza, só tem uma vírgula ali. Quase metade das praias do mundo pode desaparecer, vírgula, até o final do século, vírgula, beleza. Quase metade das praias do mundo pode, opa, verbo. O que pode desaparecer? Quase metade das praias do mundo. Então, perceba que eu estou separando sujeito e verbo. Então, opa, já encontrei uma errada. Show de bola. Quase metade das praias do mundo pode desaparecer até o final do século se nenhuma ação for feita para limitar. Limitar, verbo. Limitar o quê? As emissões, complemento. Entre o verbo e complemento, eu não posso ter vírgula, já elimina a alternativa D. Ficando entre a A e a B. Como é que eu respondo agora? Perceba que esse até o final do século responde a uma questão quando. Lembra do O, Q, C, P? Então responde a questão do quando. Eu já sei que até o final do século é um adjunto adverbial. Então, para ser adjunto adverbial estando dentro da oração, precisa ter duas vírgulas. A única alternativa que mostra isso é a alternativa B. Eu tenho uma vírgula aqui e tenho uma vírgula aqui. Ok? E a última aí, insetos, tem a palavra insetos aqui. O substantivo em destaque foi utilizado para evitar a repetição do termo abelhas. Nesse caso, o autor do texto fez uma substituição por uma palavra hiperônima, hipônima, sinônima, polissêmica. E aí, então você tem a palavra abelha e você tem a palavra inseto. No caso ali, insetos, né? Abelhas está no... abelhas também está no plural. Ok. Professor, e agora? Como é que faz? Hiperônimo, hipônimo, o que significa isso? Seguinte.
hiperônimo e hipônimo são palavras genéricas e específicas. Como assim, professor? Eu vou dar dois exemplos para vocês, assim, duas estratégias para vocês lembrarem de hiperônimo e hipônimo, ok? Pensa comigo a palavra flor. Flor pode ser hipônimo, flor, pode ser hipônimo de planta. Como assim? Hipônimo é uma palavra mais específica, hiperônimo é uma palavra mais genérica, mais ampla. Então, toda flor é uma planta, mas nem toda planta é uma flor. Então perceba que a palavra flor ela é mais específica e planta é mais genérica. Tá? Outro exemplo aqui. Fruta. Fruta é hiperônimo de maçã. Por quê? Porque perceba que toda maçã é uma fruta, mas nem toda fruta é uma maçã. Uma fruta pode ser uma banana, pode ser um abacaxi, uma melancia, ok? Então toda maçã é uma fruta, mas nem toda fruta é uma maçã. Lembra quando você brinca aí de adedonhas, né, stop, e você coloca lá em cima lá nome, fruta, cidade. Aí aqui você vai colocando as palavras, né, das letras que vão sendo sorteadas. Pois é, imagine que essa parte aqui em cima seja hiperônimo e aqui são os hipônimos. Pronto. Nome, né, João. Então João é hipônimo de nome, nome é hiperônimo de João. Fruta, abacaxi. Abacaxi é hipônimo de fruta e fruta é hiperônimo de abacaxi. Então a dedonha nos ajuda a descobrir o que é hiperônimo e hipônimo. Sinônimo você sabe o que é algo semelhante. Polissêmico são palavras que podem ser usadas em outros contextos, certo? Outros contextos. Então você pega a palavra banco. Banco, por exemplo, pode ser o banco de você sentar, banco onde você guarda seu dinheiro, tá bom? Manga, manga de manga da camisa, manga do verbo mangar, manga, fruta. Então, olhando insetos, perceba que toda abelha é um inseto, mas nem todo inseto é uma abelha. Então, logo, inseto é hiperônima. Hiperônima. E aqui chegamos ao nosso fim desta aula, tá? Nome professor Douglas Monteiro, para quem não me conhece, quem já me conhece sabe. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Deus seja louvado sempre. Espero que esse vídeo possa te ajudar aí na revisão, tá bom? E espero de coração que vocês consigam essa aprovação para estudar também na melhor escola do estado do Rio Grande do Norte. Tudo bem? Falo com vocês já aqui no cara a cara. Um abraço, valeu, até mais.